Vamos lá, gente, hoje falar sobre a teoria do Big Five, ok? A ideia é a gente falar pontos bem essenciais da teoria, tá? Não ficar enrolando muito e a gente ser objetivo. Então vamos lá. Historicamente, o estudo da teoria dos traços teve início com Allport e Oldbert na década de 1930, completado por Cartel na década de 1940. É importante aqui a gente frisar, tá? Que a gente está tratando aqui sobre teoria dos traços. Teoria dos traços, tá? Quando a gente fala em traços, lembre da forma como você escreve o seu nome, da forma como você desenha uma casa, uma árvore, uma pessoa. Essa forma ela é totalmente única, ela é sua, única e irrepetível, ok? E por isso que a gente, ao mesmo tempo que ela é única e irrepetível, ela também é igual, porque você vai escrever com lápis, porque você vai ter, ali vai escrever numa língua, né? Que é semelhante à de outras pessoas, tá? Então, os traços eles mostram tanto características individuais quanto características de nossos semelhantes. Ok. Continuando, né? Crystal e Norman, na década de 1960, foi cristalizando essa teoria e foi finalizado na década de 80, tá? Uma teoria aí que tem bastantes anos, né, de produção. Essa ampla pesquisa, tá? Essa ampla pesquisa resultou em um sistema de classificação de traços como modelo alternativo e baseado em evidências para a psicologia da personalidade. Acabei esquecendo de passar esse slide, mas vamos lá, tá? Então, os traços da personalidade são objeto de estudo da psicologia desde a Grécia Antiga e vários pesquisadores apresentaram uma infinidade de traços de personalidade. Porém, a inclusão da análise fatorial, modelos matemáticos, em conjunto com as teorias psicológicas na década de 80, foi possível definir a existência de 5 dimensões dominantes na personalidade, quais sejam, né, a extroversão, a amabilidade, desculpa, neuroticismo e abertura à experiência, ok? Então, esses são os 5 fatores que nós vamos estudar aqui e agora. Esse agrupamento de traços foi chamado de 5 grandes fatores da personalidade, em inglês, a teoria do Big Five, tá, gente? Então, aqui a gente traz uma questão que a resposta, vamos ser objetivo, é a letra B, amabilidade, conscienciosidade, abertura à experiência, neuroticismo e extroversão, ok? Da mesma forma que a gente vê, né, que a resposta a esta questão é a letra C, né, extroversão, agradabilidade, que significa amabilidade também, tanto faz, conscienciosidade, neuroticismo e abertura à experiência, tá? Então fiquem de olho que a amabilidade às vezes muda para agradabilidade, né? A gente vai entender melhor sobre tudo isso. Tá, então a teoria dos traços fornece uma ideia de que a dimensão da personalidade descreve um amplo domínio do funcionamento psicológico, composto de um conjunto de características mais específicas e estreitas. Essa teoria reúne mais de 40 anos de pesquisa, né, sobre o estilo emocional, interpessoal, experiencial, atitudinal e motivacional de um indivíduo. Então, os tipos, né, são ou traços de personalidade do Big Five. Vamos lá, neuroticismo. O neuroticismo representa diferenças individuais no ajuste, na estabilidade emocional. Indivíduos com alto nível de neuroticismo tendem a experimentar uma série de emoções negativas. Então, são pessoas que vivenciam muita tristeza, a raiva, tá? A ansiedade, a hostilidade, a impulsividade, a vulnerabilidade, tá? São pessoas aí nesse nível de neuroticismo, ok? As pessoas com uma pontuação baixa em neuroticismo podem ser caracterizadas como autoconfiantes, calma e até relaxadas, tá? Então, elas se caracterizam o neuroticismo como essa ideia de tristeza, de mau humor também, tá ok? A extroversão, ela descreve
que são pessoas assertivas, dominantes, energéticas, ativas, comunicativas e entusiasmadas, ok? As pessoas com pontuação alta em extroversão tendem a se tornar alegres com pessoas e grandes grupos e buscam excitação e estímulo. Pessoas com baixa pontuação em extroversão preferem passar mais tempo sozinhas e são caracterizadas como reservadas, silenciosas, independentes ou introvertidas, certo? As pessoas com abertura a experiências, elas são pessoas criativas, curiosas, né? E que tendem a novas experiências e explorar novas ideias, tá? Então, são características desse tipo de traço, pessoas criativas, inovadoras, imaginativas, reflexivas e não tradicionais, não tão conservadoras. Alguém com pouca abertura pode ser caracterizado como convencional, estreito em interesses e não analítico. A abertura está positivamente correlacionada com a inteligência, especialmente em aspectos relacionados com a criatividade. A amabilidade, ela é uma característica, né, um traço que representa uma questão muito interpessoal, né, da nossa relação. São pessoas normalmente atenciosas, são pessoas que são altruístas, são pessoas empáticas, são pessoas ingênuas, são pessoas confiantes, de certo modo, tá? Que buscam um relacionamento interpessoal positivo, tá? E o contrário disso seriam pessoas manipuladoras, egocêntricas, desconfiadas e cruéis, tá? Embora a concordância possa levar a pessoa a ser digna de confiança e possa ajudar a formar relacionamentos positivos e cooperativos de trabalho. Altos níveis de concordância podem inibir a disposição de alguém para conduzir barganhas, cuidar do próprio interesse, influenciar ou manipular os outros, sua própria vantagem, tá? Então, a ideia é de uma empatia com o outro, de interesse e preocupação com o outro, tá ok? No nível do termo amabilidade. E a conscienciosidade, que é um nome bem complicado de falar aqui, realmente tem dificuldade um pouco de falar sobre esse traço, mas vamos lá. Indica o grau de organização. Pensa numa pessoa escrupulosa. Uma pessoa escrupulosa é uma pessoa pontual, uma pessoa cuidadosa, uma pessoa persistente, uma pessoa que busca trabalhar de forma árdua, que tem uma motivação alta, que busca cumprir suas metas, né? É aquele cara que tem ciclotimia, por exemplo, tá bom? Que tem um transtorno bipolar de ciclotimia, que busca uma alta performance, que busca um alto desempenho. São pessoas que estão muito ocupadas, muito focadas no trabalho, né? Muitos estudiosos consideram a conscienciosidade uma ampla dimensão da personalidade que se desenvolve em duas facetas principais, como a motivação e a confiabilidade de realização, tá? São pessoas pontuais e organizadas. Aqui está uma questão, tá? Que a resposta é a letra A, agressividade, porque a teoria do Big Five busca, né, avaliar a abertura, busca avaliar a extroversão, busca avaliar o neuroticismo, busca trabalhar a escrupulosidade, mas não necessariamente a agressividade, tá? É uma questão meio pegadinha, né? Mas são questões que caem, tá? Infelizmente ou felizmente. Para mim isso não avalia muito, porque isso aqui, a agressividade, poderia ser também, apesar de não ser um fator predominante do neuroticismo, por isso que é uma pegadinha, né? O neuroticismo está muito ligado a emoções negativas, essa fixação nessas emoções negativas, né? Depressão. Então, necessariamente é agressividade, mas vamos dizer assim que pessoas com neuroticismo também são hostis, em algum momento, podem ser hostis, tá? Então, aí, enfim. Essa questão é a letra A, ou seja, o neuroticismo refere-se a um traço de personalidade presente em pessoas que vivenciam de forma negativa os estados emocionais, né? A amabilidade significa o quanto as pessoas essa tá certa a primeira, tá? Amabilidade significa quantas pessoas têm capacidade de ser extrovertidas? Não, gente. Tá? Amabilidade tem relação com essa empatia, com relacionamentos, tá? A conscienciosidade caracteriza uma pessoa focada em suas metas? Sim. Abertura e experiência indica um elevado grau de responsabilidade, de moralidade? Não, não tem nada a ver. É uma pessoa criativa, aberta a novas experiências, tá? Extroversão é característica de pessoas que tendem a apresentar facilidade para interagir com outras pessoas?
Sim, né, com certeza, né, expor suas ideias em público e fazer novas amizades? Com certeza sim. Então a resposta é 1, 3 e 5. Ok, podemos passar. Aqui está um dos modelos, que caracteriza a respeito do funcionamento e classificação da personalidade, se pauta em 5 grandes fatores que servem de base para tantas outras características de personalidade denominado, né, o Big Five. Considerando a nomenclatura dos 5 fatores que compõem a personalidade, segundo o referido modelo, assinale a alternativa incorreta, né. Então, a autorrealização não é algo que o Big Five busca avaliar, ok? E aqui a gente vê as características, né, de cada 5 grandes fatores. Neuroticismo tem relação com raiva, com angústia, com medo, são pessoas focadas muito nessas emoções negativas, instabilidade afetiva, né? Extroversão tem relação com afetos positivos, com um bom nível de socialização e habilidade de assertividade. A conscienciosidade indica autocontrole, capacidade de planejar e executar as ações, além de respeitar normas culturais e morais. São pessoas muito pontuais, muito éticas. A amabilidade são pessoas cordiais, capazes de demonstrar afeto em todos os níveis, de forma individual, né, e coletiva. São pessoas muito empáticas, que se preocupam muito com o outro. E a abertura à experiência são pessoas que estão focadas em estar abertas, não são tão tradicionais, são pessoas abertas a novas experiências e a criatividade, ok, gente? Finalizado a teoria do Big Five. E aqui, referências, o portal acadêmico de vocês, da UNAMA, tá? Com qual sou professor. Ok, gente? Espero que tenha ficado claro a teoria do Big Five e até a próxima.